Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas 2, versículos 41 a 52, que diz assim: Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Jesus provavelmente foi um carpinteiro por toda a vida até começar seu ministério, lá pelos 30 anos. E a gente não tem muitos relatos dessa vida pré-ministério de Jesus. Na verdade, a gente tem um relato, que é esse. Esse é o único relato de alguma história de Jesus envolvendo a sua vida pré-ministerial, antes de quando ele inicia seu ministério, aos 30 anos de idade. Então, Jesus ele permanece no anonimato por boa parte da sua vida. Só que de todas as histórias que Lucas poderia escolher da sua vida pré-ministério, ele escolhe justamente essa para nos contar. E uma vez que é a história mais nova, do Jesus mais novo, digamos assim, porque aqui ele tinha 12 anos, são também as primeiras palavras registradas de Jesus nos evangelhos. Ao mesmo tempo, então, que a única história pré-ministerial de Jesus, que é narrada nos evangelhos, são as primeiras palavras que a gente vê Jesus falar. E eu acredito que Lucas tenha escolhido nos mostrar exatamente essa história, porque essa história ela mostra o desenvolvimento de Jesus, o desenvolvimento de Jesus como um homem, mostrando que ele era um ser humano igual a nós, mas sem pecado. Igual a nós no sentido que ele tinha que aprender coisas, que ele tinha que crescer em estatura, que ele cresceu em sabedoria e tudo mais, mas diferente de nós, ele fez tudo isso, ele foi um ser humano completo, mas sem o pecado. E esse texto também é interessante, porque é a primeira vez que Jesus chama Deus de Pai. E não é simplesmente um chamar de Pai. Jesus fala, meu Pai, no versículo 49. Porque vocês estavam me procurando, não sabiam que eu devia estar na casa de meu Pai? É interessante esse termo, meu Pai, porque até esse momento a gente não tem registro de ninguém usando esse termo ao longo da Bíblia, ao longo do Antigo Testamento. Normalmente, quando as pessoas falavam de Deus Pai, elas falavam nosso Pai no plural, ou falava Pai do céu, nosso Pai do céu, algo do tipo, mas elas não falavam pessoalmente, meu Pai. Só que Jesus falou, meu Pai. E isso mostra o relacionamento, mostra na verdade duas coisas. A primeira coisa é que Jesus ele já tinha noção, com 12 anos, de que ele era o Filho de Deus, ele já tinha noção, alguma noção, talvez não completa como homem, mas já tinha alguma noção de que ele era o Filho de Deus, do seu ministério. E além disso, esse termo também mostra a comunhão íntima que Jesus tinha com o Pai. Jesus amava estar na casa do seu Pai. Jesus se importava com as coisas do seu Pai. Como diz um comentarista dessa passagem, entre esse primeiro pai
proferido no templo aos 12 anos de idade, e o último Pai, dito na cruz ao entregar suas almas nas mãos do Pai aos 33 anos, cada palavra, cada milagre, cada agradecimento, cada ação e até a suprema ação de morrer, respiram, ardem e pulsam em Jesus com o desejo de estar naquilo que é do seu Pai. Ele nunca fez algo diferente daquilo que havia visto e ouvido do Pai, ou seja, as coisas do Pai importavam para Jesus. Jesus tinha uma comunhão tão íntima com o Pai que ele amava completamente as coisas do Pai. Amava estar, por exemplo, nesse caso, na casa do seu Pai. E outro ponto muito interessante dessa passagem é o final dela, que diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É interessante esses três termos, sabedoria, estatura e graça. Ou seja, sabedoria, Jesus ia crescendo tanto em conhecimento das coisas, por exemplo, conhecimento da carpintaria, que foi provavelmente o trabalho que ele realizou ao longo da sua vida pré-ministerial, e sabedoria com relação às outras coisas da vida também. Por mais que, como Deus, ele era onisciente, ele era completamente Deus, ele também era completamente homem. E como homem, ele tinha que aprender novas coisas, ele tinha que aprender os modos da carpintaria, ele tinha que aprender os modos de se conviver, ele tinha que aprender sobre a lei como homem, porque essas coisas ele foi aprendendo, e ao mesmo tempo, como Deus, ele sabia de tudo. Parece difícil de entender isso, mas é como a Bíblia diz que era Jesus, um homem completo e um Deus completo, né? 100% Deus e 100% homem. Então ele precisava crescer em sabedoria, e aqui o texto fala que ele crescia em sabedoria, que ele crescia em estatura, né? Jesus não veio como Adão, que foi já criado adulto. Ele veio como um bebê exatamente para ser um homem completo, para passar todos os estágios que um homem passa, do nascimento até a morte. Então ele cresce fisicamente, aqui a estatura são os aspectos mais externos, ele também cresce em graça, em comunhão com Deus, em vida de oração, em vida de fato de comunhão, de santidade. Santidade, assim, ele sempre foi santo, mas no sentido de cada vez mais uma comunhão mais íntima, uma graça mais evidente na vida de Jesus, tanto diante de Deus quanto diante dos homens que viam aquele menino que era plena bondade, plena sabedoria, plena humildade, e se maravilhavam com isso. Imaginem conhecer alguém que não tem pecado, um ser humano perfeito, que te trata com dignidade, com amor, com misericórdia, com respeito sempre. Esse era Jesus. Ele crescia então em graça também, diante de Deus e diante dos homens. E uma das coisas, um dos pontos pelos quais Jesus precisava ser 100% homem, era também para nos mostrar o verdadeiro modelo de ser humano. Era também para nos mostrar como nós deveríamos viver. Então, essa evolução e esse crescimento de Jesus deve ser a evolução e o crescimento que nós ansiamos para nossas vidas. Crescer em sabedoria como Jesus, crescer em graça como Jesus. Será que como Jesus nós amamos as coisas do nosso Pai? Será que como Jesus nós amamos estar na casa do nosso Pai? Nós amamos fazer as coisas que o Pai se agrada? Esse deve ser a nossa pergunta, e essa pergunta deve nos levar a melhorar através do exemplo supremo, através do exemplo do homem perfeito, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus abençoe e até o próximo devocional.